o primeiro assunto, né, que a gente discutiu a semana passada, a população, esse é um assunto que corriqueiramente ele cai bastante nos certames, nos concursos públicos, tá? Toda banca gosta aí de cobrar tanto população quanto urbanização. Então é um assunto que possivelmente vai estar lá dentro dessas 5 questões que estará na nossa prova no dia 3 de dezembro. O que a gente precisa saber da urbanização brasileira e quais outros problemas são desencadeados a partir dessa urbanização, que é justamente esses problemas que podem vir lá como questão da nossa redação, como por exemplo, a banca pode cobrar da gente algum tema vinculado aí à violência urbana no Brasil. Não esqueçamos que a Bahia, com base no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano, é considerado, tá, o estado mais violento do Brasil. Das 50 cidades mais violentas, 12 são baianas. 4 cidades da Bahia aparecem nas 4 primeiras colocações no ranking. Jequié, Santo Antônio de Jesus, aqui no Recôncavo Baiano, gente, Camaçari e Simões Filho. São as 4 cidades mais violentas da Bahia. A nossa cidade, Feira de Santana, está na 9ª colocação, Salvador na 11ª, tá? Então isso é muito expressivo para a gente. Isso pode vir como questão de prova, tanto na parte de atualidades quanto na parte de geografia urbana ou, quiçá, na redação, tá? Então, vamos nos atentar, porque esse assunto ele vai dar muita carta na manga pra gente, até pra gente discutir lá na nossa redação, se porventura cair um tema vinculado à violência urbana no Brasil, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um país urbanizado? Alguém saberia me dizer? O que é um país urbanizado? É um país no qual a maioria da sua população vive aonde? Na zona urbana. O Brasil nem sempre foi um país urbanizado. Lembra das nossas avós que nós apegamos como exemplo na aula passada, na nossa primeira aula? Pela nossa faixa etária aqui, nossas avós nasceram todas elas antes de 1960, certo? Elas nasceram ainda em um Brasil rural. Eu vou mudar a cor para destacar. O Brasil só vem se tornar urbano aqui, ó, 1970. O Brasil se tornou um país urbano, no qual a maioria da população começou a habitar onde? Em cidades. Mas o que fez o Brasil se transformar de um país rural para um país urbano? A gente precisa fazer um reporte histórico para a gente entender como é que o Brasil chegou a se tornar um país urbano, tá? A gente tem aí 523 anos de história e apenas 50 anos nós somos um país urbano. 50? 70 anos, tá? Olha só. Se eu colocar uma data aqui, 1929, essa data lembra alguma coisa para os senhores e senhoras? Que crise? Em 1929, a gente teve uma crise econômica mundial que ficou conhecida, ó, como a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Vou abreviar, tá? O que isso tem a ver com o Brasil? O que isso tem a ver com a urbanização brasileira? Muita coisa, porque o nosso país é uma... Quem lembra do termo que eu utilizei na primeira aula? PUTA, o que é isso? Puta. Tudo no Brasil sofre interferência desde sempre de quem? Do mercado externo. O que aconteceu em 1929 que afetou o território brasileiro e que fez o Brasil dar os primeiros passos para se urbanizar? Vamos lá. Nesse período aqui, alguém lembra o que era comercializado no Brasil? Café, perfeito. O nosso ciclo econômico era o ciclo do café. O que isso quer dizer? Que a economia brasileira girava totalmente em torno dele. Só que, com a crise da Bolsa de Valores de 1929, o nosso café, ele sucumbiu, entrou em decadência, porque esse café era vendido para quem? Era produzido para o Brasil? Não. Ia para a Europa e Estados Unidos. Se o mundo está vivenciando uma crise econômica, eu estou sem dinheiro, eu vou comprar? Às vezes sim, né? Mas não é o caso aqui, tá? Ô, Noelice, aprende até educação financeira.
Enfim, deixa eu voltar, porque eu lembrei de algumas besteiras, tá? Olha o que acontece, certo? O café era a base da nossa economia. Com a quebra da Bolsa de Nova York, a gente deixou de vender nosso café. Aí, nesse período, tem uma figura muito importante que é o Getúlio Vargas, o então presidente do Brasil na época. O que Getúlio fez? Getúlio uma oligarquia cafeeira, que era quem tinha o poder, tá? Quem detinha aí esse monopólio do café e falou assim, olha, queima essa zorra toda, queima essa porra. Mas como assim, Getúlio, a gente vai queimar? Queima, não mandei queimar essa desgraça, queima tudo. E assim a oligarquia fez. E agora, Getúlio, o que é que a gente vai fazer se o nosso carro-chefe é o café, é o que movimenta a nossa economia, o Brasil sobrevive graças ao ciclo econômico do café? Aí Getúlio falou, olha, vamos investir em industrialização. O Brasil precisa se industrializar. Consoante a esse fenômeno que aconteceu em 1929, pós-1929, 1939 a 1945, a gente teve outro fenômeno mundial. Que fenômeno foi esse? Quem lembra? Segunda Guerra Mundial, tá? O que a Segunda Guerra Mundial, somada à crise do café, tem a ver com a industrialização brasileira? O Brasil produzia, nesse período aí, nesse contexto histórico, produtos industrializados? Não. Qual era o carro-chefe do Brasil? Ser um país agrário exportador. A gente produzia matéria-prima e exportava. Porém, a gente comprava produtos industrializados. Só que, com o advento da Segunda Guerra Mundial, os países industrializados estavam imersos nela, sobretudo países europeus, de quem o Brasil comprava produtos industrializados. Se eu estou em guerra, eu vou destinar minha atenção para a produção? Não. Então, ó, a Europa deixou de produzir. Então, deixou de enviar esses produtos para o Brasil. Então, tanto a crise de 1929 quanto a Segunda Guerra Mundial foram fatores externos que foram determinantes para o Brasil se industrializar. Aí Getúlio é muito importante nesse processo inicial, porque ele era um homem extremamente nacionalista e protecionista. Ele além de desenvolver grandes indústrias nacionais, como por exemplo a Argibase, né, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que hoje só é Vale, foi privatizada, tá? Então ele fomentou o nosso processo industrial e protegeu a nossa indústria. Sabe de que forma? Olha só. Vocês têm a opção de comprar 2 refrigerantes, tá? O Guaraná Antártica e o Quite. Getúlio proibiu vocês de comprarem Quite. Vocês só vão comprar o Guaraná Antártica porque é indústria brasileira. E o Quite da Coca-Cola, que não é indústria brasileira, é uma multinacional, tá? Então, Getúlio, ao adotar essa medida de protecionismo, ele acabou impulsionando o desenvolvimento industrial do Brasil. E nesse contexto, o Brasil começa, de fato, a investir em indústrias e a se modernizar. Aí, depois de Getúlio, vem uma figura muito importante pra gente, que é o Juscelino Kubitschek, JK, na década de 60. Brasil ainda rural. Por que JK é importante? Getúlio, ele proporcionou o desenvolvimento da indústria nacional. Já JK, o Brasil não é uma puta? Sabendo que o Brasil era uma puta, abriu as pernas para o mercado que internacional. Com o JK chegam as primeiras multinacionais no Brasil. Sobretudo, de que setor? Automobilística. Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen chegam no Brasil nesse período. O Brasil agora internacionalizou a sua indústria com a chegada dessas multinacionais. Pós-JK, eu vou citar um período que alguns consideram um período obscuro, outros não tanto, que é a ditadura militar, que começou em 1964, tá? Por que a ditadura militar é importante para a modernização do Brasil, sobretudo no que tange à questão de impulsionar suas indústrias? Porque os governos militares, eles continuaram com essa proteção de investir pesado na modernização do nosso país.
Não à toa que, durante a ditadura militar, o Brasil contraiu diversos empréstimos. E esses empréstimos foram convertidos para melhorar a infraestrutura do nosso país. Exemplo, expansão da nossa malha rodoviária, a construção de muitas usinas hidroelétricas para a produção de energia, tá? Então, o Brasil se desenvolveu bastante nesse contexto histórico. Então, começa aqui em Getúlio Vargas, protegendo a indústria nacional. Aí vem JK, abre as portas do Brasil para as indústrias multinacionais. Vem a ditadura militar e perpetua com esse processo. Então, o Brasil, de fato, se industrializou. Por que você explicou toda essa história para a gente vir para cá? Quando o Brasil se industrializa, e isso começa aqui ó, a partir da década de 30, ele começa a encaminhar para se urbanizar. E essa urbanização de fato se efetiva em 1970, porque os dados apontam que foi neste ano que, pela primeira vez, a população urbana foi superior à população rural. Aí, diante desse contexto histórico, o Brasil se industrializa e quando ele se industrializa, ele se urbaniza. Só que eu coloquei aqui, ó, que pode ser questão de prova. Quais fatores geraram a urbanização do Brasil? Só tem duas respostas. A industrialização e o êxodo rural. Por que o êxodo rural? O que é o êxodo rural? Alguém poderia me dizer? É o deslocamento do campo para a cidade. A população migrou do campo e foi habitar na cidade. Por quê? Quando o Brasil se industrializa, o campo brasileiro também se industrializa. Não esqueçamos que, apesar de ser um país industrializado, o foco da nossa economia desde os primórdios é ser um país agrário exportador. Tá? Se eu sou um país agrário exportador, exporto commodities, eu exporto matéria-prima, eu preciso modernizar o meu campo. E quando o campo se modernizou, inserimos insumos agrícolas, máquinas. Lembra que os nossos tios eram mão de obra do campo? Por isso que nossas avós tinham muitos filhos? Lembram disso? Essa mão de obra viu-se desprovida dos seus meios de trabalho, porque ela foi substituída pela máquina. A industrialização do campo provocou o êxodo rural. Essa grande massa de população migrou toda do campo para a cidade. E aí, nesse contexto histórico de industrialização e êxodo rural, o Brasil se transforma em um país urbano. Mas como é que se deu esse processo? Será que ele foi lento? Será que ele foi projetado? Será? Será que a gente planejou o crescimento das cidades? Não. Aí vem a segunda questão que pode cair na nossa prova. Como é que se deu essa urbanização do Brasil? O Brasil se urbanizou de forma muito acelerada. As cidades cresceram de forma não planejada. Essa grande leva de pessoas que migraram do campo para a cidade, imagine aí, em um contexto curto, a cidade recebeu uma leva grande de pessoas. Será que estava preparada para isso? É nesse contexto que surge no nosso país o processo de favelização. Será que todo mundo que migrou do campo para a cidade conseguiu trabalho? Não. Conseguiu moradia digna? Não. Então essa população vai voltar para o campo? Também não. Por quê? Lá não tem mais opção de trabalho, eu fui substituído pela máquina. O nosso campo é um campo moderno, é o agronegócio. Tirando a agricultura familiar, que é o que abastece a nossa mesa. Mas o que o Brasil produz e é exportado vem do agronegócio. Então não tem espaço para eu trabalhar no campo. Eu vou para onde? Aventurar minha vida na cidade. E assim ocorreu, tá? Devido essa urbanização ter sido acelerada, sem planejamento e desordenada, as cidades elas cresceram carregando consigo sérios problemas. E esses problemas são tanto de cunho social quanto de cunho ambiental. E isso também cai muito na prova, tá? Quais são os problemas sociais? Segregação socioespacial, o que é isso? Se você colocar lá no Google esses dois vocábulos, vocês vão ver a imagem clássica de um fotógrafo que visualizou entre Paraisópolis e o Morumbi. O que é isso? O que é essa segregação socioespacial? Exemplo, vou citar um exemplo de feira para ficar mais apreensivo para a gente.
Todo mundo conhece Papagaio, né? Creio eu. Todos nós somos feirenses. Ali na avenida principal, vocês concordam que tem um planejamento? Sim? Eu tenho condomínios fechados, é pavimentada, tem iluminação. Mas vocês já andaram, seja no serviço, seja nos deslocamentos diários, nas ruas atrás daqueles condomínios? Sim ou não? O que é que eu tenho lá? Desordem total. Favelas. Ocupações irregulares. Por quê? A cidade ela não é planejada. A cidade cresce sem nenhum planejamento. E ao crescer sem planejamento, eu tenho no mesmo espaço, um espaço planejado em detrimento de outro que carece de serviços urbanos e de infraestrutura. Esse é o espaço das cidades. As cidades, elas refletem contradições em diversos aspectos, sobretudo no acesso a elas. Então, é um sério problema social, né, esse acesso à cidade. Será que todos têm realmente um acesso adequado à cidade? Creio que não, claro que não, tá? Então, isso é segregação socioespacial, fruto desse crescimento desordenado, tá? Favelização, que a gente já falou, macrocefalia urbana, o que é macro? Algo grande, né? Inchaço, o crescimento das cidades, elas cresceram de forma muito exacerbada, tá? E hoje o mais discutido, violência urbana. O porquê dessa violência urbana, que pode ser assunto da nossa redação? Uma das consequências é o crescimento da cidade sem planejamento, que deu um espaço totalmente embelezado, com infraestrutura e serviços para uma classe que pode comprar por ele, em detrimento de outro espaço no qual carece do básico, água encanada, rede de esgoto, pavimentação. A gente que cotidianamente trabalha nas comunidades, a gente vê de forma bem visível, né, esses problemas urbanos, tá? Então a violência urbana, uma das facetas da violência é justamente esse acesso desigual que a gente tem do direito à cidade, certo? Além dos problemas sociais, a gente tem também os problemas ambientais, que são bastante visíveis e expressíveis também no espaço urbano. Quais são eles? A questão da produção do lixo, poluição da água, do solo, do ar. Exemplo, nossos rios e nossas praias são totalmente contaminados. Farol da Barra, cartão postal de Salvador, nossa realidade aqui, próximo da gente. Alto teor de coliforme fecal. Por quê? A maioria dos esgotos desaguam nas nossas praias e nos nossos rios sem nenhuma forma de tratamento. Nós, feirenses, temos o hábito de tomar banho no rio Jacuípe. Sim ou não? Não. Por quê? Poderia ser um atrativo turístico do nosso município, mas não é. A não ser aqueles que têm lancha, né, e vai lá ao final de semana fazer o seu passeio, mas não é o meu caso e não sei se é o de vocês. Mas, por favor, não se banhe no rio Jacuípe. Sabe por quê? O dejeto sólido que eu fiz antes de vir pra cá tá lá. Pelo amor de Deus. Lá na rua que eu resido, eu ainda não consegui ascender socialmente, né, Sassô? Eu só comprei o lote, mas não tive dinheiro para construir a casa no condomínio fechado. Então, eu ainda moro na Gabriela. É minha residência desde a infância. Estou eu lá na Gabriela. Quando eu fui morar lá há mais de 20 e tantos anos atrás, não tinha pavimentação. Lá era fossa séptica. Com o passar do tempo, chegou a infraestrutura, calçou a rua, a água chegou, a eletricidade chegou, porque nem água e eletricidade, não tinha poste de luz lá na minha rua. Vinha da rua principal, que é a Paulo Freire. Para vocês terem ideia, há mais de 20 e poucos anos atrás, tá? Aí quando a infraestrutura chegou, que a Embasa foi instalar esgotamento sanitário, tinha um córrego na minha rua. Não sei se vocês sabem, mas lá na Gabriela é um local de nascentes, tem a bica, eu moro bem próximo ali daquela região. E lá na minha rua tem um córrego, que era um riacho, tá? Tinha até piaba, mentira. Era girino, tá, gente? Mas eu achava que era piaba, né? Criança acha que é peixe. Sabe o que a Embasa fez? Quando ela instalou o esgotamento sanitário, ela entroncou os esgotos das residências para onde? Para esse córrego. E onde esse córrego deságua? Em que lugar? No rio Jacuípe. Sem nenhuma forma de tratamento. Então, por favor, não se banhem lá, pelo amor de Deus. E assim todas as grandes cidades. Não só nas grandes, mas nas pequenas também. Recentemente eu fui a Paulo Afonso.
Na parte do balneário, lá onde tem o Rio São Francisco, tem restaurantes e tem tipo uma prainha. Eu fiquei triste com o que eu vi, porque eu já tinha ido lá no período da UFES e quando eu voltei agora a turismo, a prainha praticamente não existe, porque a Baronesa tomou conta, acabou o destino turístico da cidade. Com o quê? Poluição. Porque se você olhar para a prainha, tem umas residências, assim que você passa da ponte, todos os esgotos caem lá no Rio São Francisco. A maioria dos nossos rios, sobretudo aqueles rios que passam, né, pela cidade, são rios extremamente poluídos, porque os esgotos desaguam lá. E nas praias não é diferente, tá? Então, como? São Paulo que diga. São Paulo que eu digo, o Rio Tietê. Tá? Aí você pensa também lá em Paris, o Rio Sena, né? Os grandes municípios aí, as grandes cidades. Na Índia não. Na Índia não, gente, o rio é um deus, então pode se banhar, pode beber água. O ministro até tomou, não teve nada, mentira, passou mal, né? Na Índia, até os mortos, eles acabam lançando ao rio. Então, é um sério problema, tá? Outra coisa, a ilha de calor. O que é a ilha de calor? Essa ilha de calor, ela é provocada, sobretudo, pelas ações humanas, tá? Que ações humanas são essas? Vou citar um exemplo. Se eu dividisse vocês em 2 grupos. Um grupo hoje vai para São José, distrito de Maria Quitéria. O outro vai para o centro de Feira de Santana, nas imediações ali do cruzamento entre Senhor dos Passos e Getúlio Vargas. Eu vou dar um aferidor para vocês de temperatura, termômetro, e ambos os grupos trarão para mim essa aferição. Qual grupo trará uma aferição de temperatura maior? O do centro. Por quê? Porque ali eu tenho uma ilha de calor, provocada pela falta de cobertura vegetal, pela grande quantidade de concreto e pela impermeabilização do solo. O que é isso? Eu tenho um asfalto. Tudo isso faz com que nos grandes centros urbanos a temperatura ela seja maior do que nas áreas mais afastadas. Então, se a gente for realmente fazer esse exercício que eu falei para vocês, a gente vai constatar que no centro de feira a temperatura é maior do que lá em São José. Porque em São José eu tenho poucas construções, porque eu estou numa zona rural, tá? Eu tenho bastante vegetação e eu tenho solo exposto. Porque se a gente for andar em São José, são as ruas principais que eu tenho pavimento, tá? Aos arredores é tudo solo exposto. Então, entendeu o que é ilha de calor? Inversão térmica é outro sério problema que acontece nas cidades. É a alteração da temperatura. Olha só, o ar quente ele é leve, ele tende a subir. O ar frio é denso, pesado, então ele tende a descer. Na inversão térmica, ocorre o inverso, porque a concentração de gases que a gente tem nos grandes centros urbanos, sobretudo industriais, faz com que essa dissipação, né, entre o ar quente e o ar frio, ela fique aprisionada. Então, a gente acumula mais calor aqui na superfície, tá? E esse calor é para subir. Então, devido à ação desses gases, faz com que esse calor ele se dissipe para as altas camadas da atmosfera, tá? Então, isso é inversão térmica. Enchentes. A maioria das cidades brasileiras sofrem com esse problema. Agora a gente teve até lá no Egito, né? Na Líbia, acabou com tudo, tá? O que provoca as enchentes? Lembra que as cidades cresceram sem planejamento? Elas cresceram margeando rios. O rio tem a sua dinâmica natural. Ele corre pelo seu leito, que é a sua margem, né? É o seu leito menor, que é o canal que ele corre, e ele tem o seu leito maior. Quando o rio ele recebe a água da chuva, ele aumenta o seu volume d'água e atinge o seu leito maior. É o rio que está errado? Não. É a cidade que foi construída em um local inapropriado. Por quê? Quando construiu aquela cidade, não estudou-se qual era a dinâmica da hidrografia daquele lugar. Como é o relevo, como é o clima desse lugar. Mas eu preciso estudar relevo, hidrografia e clima? Sim. Por quê? As cidades refletem muitos problemas ambientais porque não houve um estudo anterior, não houve um planejamento diretor para entender se ali eu poderia instalar o meu sítio urbano ou não. Por que tem tanto deslizamento de encosta em Salvador? Porque houve construções em locais de ocupação inadequada, no morro. Morro não é para ter ocupação. Pelo efeito natural da gravidade, tudo vem abaixo. Você tira a vegetação, que é o que protege o solo, e coloca construções. Consequentemente, com um índice elevado de chuvas, que é o que a gente tem aqui
né? Em Salvador é uma região litorânea, então chove bastante, tá? Essas chuvas vêm do oceano. Então, consequentemente, eu tenho um relevo que não é propício para ocupação e um clima muito menos. Então, o que é que vai acontecer? Deslizar tudo, tá? Então, nossas cidades, elas refletem esse problema porque elas não foram planejadas. Poucas cidades no Brasil foram planejadas. Exemplo, Brasília, tá? Curitiba também é outro exemplo. Mas a maioria dos nós temos hoje 5.570 municípios no Brasil. A maioria deles cresceram sem nenhuma forma de planejamento. Por isso que a gente visualiza, né, todos esses problemas urbanos. A ocupação de área irregular nem se fala. Aqui em Feira, onde é a ocupação das nossas áreas irregulares? Vocês sabem que vocês trabalham nessas áreas. Me digam aí. Lagoa. A ocupação de área irregular em Feira se dá em Lagoa porque a gente não tem morro. O nosso relevo é um relevo diferente do relevo de Salvador. Salvador tem um relevo de mares de morro, ó. Feira de Santana é um tabuleiro. É praticamente um relevo plano. Então, nossas áreas irregulares, mais inóspitas, mais propícias para a expansão da criminalidade, tirando os Minha Casa Minha Vida, mas são o quê? Lagoa, Queimadinha, Mangabeira, Conceição, Novo Horizonte, Rocinha, tudo é o quê? A área de ocupação irregular, que não era para ser habitado e, além desse problema ambiental, gera outros problemas de cunho social, sobretudo violência e segregação socioespacial, certo? Estão acompanhando? Vamos lá. Então, isso aqui pode cair muito na nossa prova, tá? Quarto ponto que pode vir como questão, a hierarquia urbana. O que é isso? É a mesma coisa que a gente tem na polícia. A depender da sua função, você vai ter um poder maior. Se você é cabo, você vai ter um poder, eu acho, né? Mais do que os soldados. Os cabos aí vão dizer se sim ou não, hein, Soares? Tem? Monte, né? Assim são as cidades. Elas têm poder. Por que elas têm poder? A depender dos serviços que ela ofereça. Um exemplo. Tem alguém aqui que não mora em Feira? Ninguém, né? Mas você é da onde, meu bem? Pronto. Ótimo exemplo. Santa Bárbara. Por que você veio para Feira? Estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar. Porque lá em Santa Bárbara não tem o quê? Você tem acesso a esse serviço lá em Santa Bárbara? Não. O que é a hierarquia das cidades? É a mesma coisa que a gente tem na polícia. As cidades, elas são organizadas de forma hierárquica, a depender do tamanho, da função e dos serviços que ela ofereça. Aí você tá exemplo de Feira, que é mais fácil para a gente, né, entender. O nosso município, né, hoje é a segunda maior cidade da Bahia em números populacionais, tá? Oi? Pois é, 180 ou 190 anos, tá? Nossa cidade aí de emancipação política, certo? Então, Feira, devido aos serviços que ela oferece, ela acaba dinamizando todos esses municípios ao redor aqui. Santa Bárbara, São Gonçalo, Serrinha e muitos e tantos outros. Por quê? A gente tem serviços aqui no nosso município que nesses municípios não são encontrados. Exemplo, se alguém precisar de um serviço de hemodiálise, lá, sei lá em Santa Bárbara, tem, meu amor? Não, vai ter que vir para Feira. Universidade, tem universidade lá? Tem que vir para Feira. Então, entenderam por que as cidades, elas têm poder de comando? Esse poder de comando vem dos serviços que ela oferece e do seu tamanho, né, do seu posto. Então, Feira de Santana, aqui na nossa região, acaba dinamizando as cidades menores. Aí aqui na nossa Bahia a gente tem aí como a grande metrópole Salvador. Por quê? Já vou antecipar o que é metrópole. Metrópole é toda cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Aqui na Bahia a gente só tem uma. Só Salvador tem mais de 1 milhão de habitantes. Hoje, com base no censo mais atual, 2,5 milhões de habitantes. Feira, apesar de ter uma área territorial maior do que a de Salvador, tá? Nosso município é maior do que o município de Salvador, mas a gente só tem aí 624 mil habitantes. Não sai disso. As alunos sempre me questionam, professora, desde que eu estou no ensino médio, Feira não sai de 600 e poucos mil. Galera, nossa cidade, uma sociedade, ó, é uma cidade que tem muita população flutuante. O que é isso? Meu amigo que vem para aqui estudar.
É meu amigo que vem para aqui em busca de um serviço médico. É meu amigo que vem para a universidade e no final da noite volta para casa. Aqui em Feira a gente tem muita migração pendular. Sabe o que é um pêndulo? Vai e volta, vai e volta. Quer fazer um teste? Façam em casa vocês aí, meninos, tá? Quando for tomar banho. Pulando. Aí vai saber o que é um pêndulo, né, Soares? Gente, eu aprendi com o Soares, tá? Eu aprendi com o Soares essas putarias. Eu tento ser engraçado igual você, mas eu não consigo, Soares, tá? Mas você deixou algo, tá vendo? Tô aprendendo. Isso é um pêndulo. Por que Feira de Santana? Eu olho pra Soares, não tá de rir. É bom que vocês acordam, tinha gente cochilando. Ele vai fazer resenha com isso depois, eu tenho certeza que aí não vale nada. Porque aqui a gente vive muito esse movimento pendular. Tem uma grande quantidade de pessoas que se deslocam diariamente em busca dos serviços que o nosso município ele oferece. Tá? Então, dentro dessa rede urbana, Feira de Santana ela tem uma importância significativa. Primeiro, segunda maior cidade da Bahia. Terceiro, o nosso setor de comércio e serviços ele é muito expressivo, tá? A gente tem serviços médicos, a gente tem a UFES aí, uma importante universidade aqui no nosso município. Não só a UFES, tem a UNEB, tem as particulares também, tá? E além disso, geograficamente está numa posição estratégica, porque Feira de Santana é o maior entroncamento norte e nordeste do país. Então, por aqui passa muita riqueza, tá? Então, isso coloca a Feira de Santana em um destaque na hierarquia urbana. Todo mundo entendeu o que é hierarquia? Sim? Posso prosseguir? Outra coisa que pode cair na nossa prova são alguns conceitos, tá? Corriqueiramente, eles caem muito. Eu coloquei os que mais são cobrados. Eu vou explicá-los um a um para vocês. Conurbação. O que é isso? A gente vê todas as vezes que nos deslocamos até Salvador. Vou fazer uma pergunta para vocês. Sem sair daqui agora de Feira e for até Amélia Rodrigues, o que é que eu tenho entre Feira e Amélia? O que é que a gente visualiza na paisagem? Vegetação. Ou seja, zona rural. Mas, se a gente prosseguir nossa viagem pela 324, chega em Simões Filho. Daqui a pouco de Simões Filho, Salvador. O que é que eu tenho entre Simões Filho e Salvador? Construções, zona urbana. Isso são cidades conurbadas. São cidades que cresceram tanto que entre elas eu não tenho zona rural. Eu tenho zona urbana, porque os limites urbanos de ambas as cidades, pode ser ambas ou pode ser mais de duas, porque conurbação é encontro físico de duas ou mais cidades, tá? Cidade é a parte urbana do município, certo? Elas se encontram. Então é o que a gente vê de forma bastante expressiva entre Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas e Salvador. Geralmente, via de regra, cidades conurbadas formam área ou região metropolitana. Outro conceito muito cobrado. E o que é essa região metropolitana? Lembra que eu tenho... Fale, meu bem.